Boa tarde, amigos, telespectadores da nossa TV, a TV que mais cresce em todo o Rio Grande do Norte. E nós estamos aqui todos os dias pela nossa TV, né? Quero já deixar aqui meu abraço ao nosso querido presidente Luciano, nosso diretor Júnior e todos os nossos câmeras, né? Nossos queridos câmeras e suas famílias, né? A todos vocês, um grande abraço, realmente uma tarde de bênção para vocês, que o Senhor os guarde e os proteja em suas poderosas mãos, tá bom? E aqui também vai meu abraço a toda a AD Cristo Salva, Fortaleza, Mossoró, a todos os irmãos internautas que me acompanham aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Gente, graças a Deus, Deus tem aumentado aí cada dia mais os seguidores, e você pode me seguir aí pelo meu canal no YouTube, Bispo Márcio Monteiro, ou pelo canal da igreja, que também nós postamos todas as coisas lá, é o AD Cristo Salva, tá bom? Me siga lá, então, no canal AD Cristo Salva no YouTube, aqui pelo Instagram, Bispo Márcio Monteiro, tá certo? Pelo Facebook, Bispo Márcio Monteiro, nós já temos aí muitos seguidores no Facebook também, tá certo? Temos o Facebook AD Cristo Salva Mossoró, onde todas essas mensagens aqui do programa vão para lá, e você pode também cadastrar-se no Facebook AD Cristo Salva Mossoró, e sempre que você quiser rever um desses programas, você entra lá e vê, assiste, compartilha, né, com irmãos aí pelo WhatsApp, tá certo? Fique à vontade. Todo o nosso material de pregação no canal no YouTube ou no Facebook, tudo que nós produzimos aqui para ensino da palavra de Deus está totalmente liberado para você compartilhar, para você mandar para o máximo de pessoas que você quiser, tá certo? Porque esse é o nosso desejo, que todos tenham conhecimento da graça de Deus, todos tenham conhecimento do arrebatamento da igreja, todos tenham conhecimento do final dos tempos. E esse programa, a Última Trombeta, da AD Cristo Salva, ele tem esse viés de trazer a você as informações mais recentes no canal, no momento geopolítico, no momento social, no momento da igreja na Terra, e assim nós vamos compartilhando com vocês essas informações e vamos atualizando a todos, para que todos estejam primordialmente preparados para aquele grande advento que está para acontecer de forma iminente, o arrebatamento da igreja. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero aqui já deixar o meu cafezinho. Meu café hoje vai para a nossa querida irmã Eugênia, que está lá no nosso centro de adoração, junto com a equipe da igreja, né? Estão todos lá fazendo uma limpeza do centro de adoração. Vai meu abraço, meu carinho, tá? E esse café é para você, irmã Eugênia, e para toda a equipe que está com você aí, no nome santo e poderoso de Jesus. Glória a Deus, a nossa querida evangelista Eugênia, tá? Gente, então vamos lá. Sem mais delongas, eu quero, desde agora, agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui promovendo esse ensino. Eu tenho já alguns vídeos aí para você assistir hoje comigo e eu comentar. Vamos para o primeiro agora, no nome santo e poderoso de Jesus, e eu volto comentando. Vamos lá. Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Diretamente aqui de Tiberíades, em Israel, aqui no Mar da Galileia, para fazer um vídeo super importante, gente, para vocês que sabem que eu estou sempre antenado nas coisas que estão acontecendo no mundo. Hoje eu quero dizer para vocês que líderes religiosos do mundo inteiro estão se reunindo para promover uma ação sobre o clima durante a conferência chamada COP27, que é a conferência proposta pela ONU. Isto, gente, é algo muito incrível, é algo de grande, mas de grande valor para quem estuda a escatologia, para quem estuda e acompanha o que a Bíblia diz a respeito dos finais dos tempos. Nós sabemos que o anticristo vai promover uma religião única. Isso aqui é um ensaio, gente. O que está acontecendo é um ensaio. Então, antes de mais nada, convidar a todos para ficar até o fim, porque tem coisas muito interessantes aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, quero te convidar a fazê-lo. Se você já se inscreveu no meu canal,
Quero pedir que você curta, que compartilhe, que comente, porque esse vídeo precisa chegar a muita gente. A Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, gente, eu vou ler para vocês aqui uma matéria de um site que chama PR Newswire Season, tá? Começa com a manchete dizendo assim, eu vou comentar para vocês a respeito do que está acontecendo. Líderes religiosos globais promovem ação climática durante a Conferência do Clima proposta pela ONU, a Conferência COP27. Essa matéria saiu no dia 14 de novembro de 2022. Aí está dizendo assim, essa notícia ela foi apresentada pelo Centro de Interreligioso, né, para o desenvolvimento sustentável, tá? Também por Joseph Abramovitz. Dezenas de líderes religiosos em todo o mundo se reuniram hoje, domingo 13 de novembro, simultaneamente em Londres, em Sharm el-Sheikh e Jerusalém e outros locais ao redor do mundo, para promover uma cerimônia de arrependimento climático. Uau! Arrependimento climático. Aí o texto diz assim, os líderes estão andando juntos em oração, numa marcha de penitência, com scrolls, com pergaminhos, né, carregando os 10 princípios para o arrependimento climático. E vejam, é muito interessante o fato de que essa conferência está acontecendo muito perto do Monte Sinai, onde Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? Então, eles estão fazendo isso até mesmo para sinalizar que, do mesmo jeito que os 10 mandamentos significaram muito, né, para as religiões monoteístas do mundo, agora esses 10 mandamentos climáticos teriam a mesma autoridade. Olha que coisa interessante, né? Incrível. A gente sabe, obviamente, que tem uma agenda por trás disso, uma agenda espiritual. Aí o texto continua dizendo, 14 de novembro de 2022, Jerusalém, tá? Dezenas de líderes judeus, muçulmanos, cristãos, hindus e budistas do Egito, dos Estados Unidos, de Israel, da Índia, da Espanha, da Grã-Bretanha se reuniram neste domingo, dia 13, na base do Parlamento Rio em Londres e ao mesmo tempo que em Sharm el-Sheikh, tá? Em Jerusalém, Sharm el-Sheikh é no Egito, em Jerusalém e outros lugares ao redor do mundo, tá? Num chamado extraordinário para os líderes em todo o mundo para agirem em direção a um arrependimento climático e para agir de acordo com os 10 princípios universais do clima. Isto acontece no meio da conferência da ONU que está acontecendo em Sharm el-Sheikh. Bom, esta conferência está acontecendo no Egito, perto do lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. E aí o texto continua dizendo assim, pela primeira vez, uma cerimônia de arrependimento climático, chamando as pessoas para se arrependerem e mudarem o estilo de vida destrutivo das pessoas e o sistema também, para que possam salvar o planeta. Então, o patriarca ecumênico Bartolomeu, também conhecido como do patriarca verde, adiante, né, dessa cerimônia de arrependimento climático, e disse, o abuso da natureza e a exploração dos recursos naturais são um pecado contra Deus, o Criador, e também aquilo que é nosso presente, né, que nós recebemos dele, que é a natureza, a criação. Então a cerimônia de arrependimento climático, ela deveria acontecer no Monte Sinai, como parte da COP27, né, a Conferência do Clima, acontecendo em Sharm el-Sheikh, parte da Península do Sinai, e somente 200 quilômetros do Monte Sinai. Porque a Península do Sinai tem cadeias de montanha, e 200 quilômetros do monte que hoje se imagina ter sido o Monte Sinai, tá?
Então lá, de acordo com a Bíblia, os 10 mandamentos foram revelados por Moisés. Ou seja, isso não é à toa, gente. Agora, veja, comparar mandamentos climáticos com os 10 mandamentos dados diretamente por Deus, né? Aliás, a Bíblia diz em Romanos que as pessoas iriam deixar de adorar o Criador e adorar a criatura. A natureza é criação de Deus. Então, nada contra, eu acho que nós temos que preservar o clima, acho muito bacana que a gente faça, que tenha encontros climáticos, porque de fato nós temos que proteger o planeta, né? É onde nós habitamos. Se destruirmos o planeta, vamos viver aonde, né? Agora, eu acho que em torno de uma coisa que é boa, que é legítima, e pode haver aí um viés, né? Um viés por detrás desta união de diversos líderes religiosos. Então aqui está dizendo assim, olha, dentre as dezenas de líderes participaram do evento. O patriarca de Constantinopla, chamado Bartolomeu, um ecumênico, tá? Ele é de Istambul. Também Swami Chidanand Sarasvati, da Índia, e o imã Faisal Abdul Rauf, dos Estados Unidos, muçulmano. O Rabi Jonathan Wittenberg e mais. Este evento está acontecendo como uma iniciativa de Yosef Abramovitz, que é um empresário muito poderoso na área de energia limpa, e ele é CEO da Gigawatt Global. Está sendo implementado também pelo Departamento de Paz, né, e pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável Interfaith, quer dizer, fala entre várias fés, entre várias religiões, tá? E também pelo Instituto de Diversas Fés, Elijah Interfaith Institute, ou seja, o Instituto Elias de Diversas Religiões, e também pelo Adam Teva Vadin Organização Adam Teva Vadin. Bom, aí o texto diz assim: a gente espera muito que os eventos possam encorajar e empoderar as comunidades religiosas do mundo para mitigar as mudanças climáticas causadas pelos homens e promover o uso de energia renovável. De novo, gente, super a favor disso, tá? Nós não podemos ser contrário a tudo aquilo que faz bem para o nosso planeta. O que eu achei demais e que eu achei meio esquisito é porque que tinham que ser líderes religiosos. O que uma coisa tem a ver com outra, tá? E aí eles vêm, obviamente, com os chamados 10 mandamentos do clima, para o arrependimento em relação ao clima, como uma alusão aos 10 mandamentos. Então, a sensação que dá é que isso já é uma preparação para uma religião unificada. Em torno do quê? Não de coisas espirituais, porque cada um crê num Deus diferente, cada um crê numa maneira de expressar a religião de maneira diferente, mas vão se unir em torno de um assunto que todo mundo tem interesse, que é a questão da sobrevivência do planeta, né? Então, os 10 mandamentos são o seguinte: nós somos somente mordomos desse mundo, primeiro. Segundo, criação manifesta a divindade. Isto aqui, obviamente, a Bíblia diz, né, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento manifestam as obras das suas mãos. Mas este texto aqui é dúbio, porque a criação manifesta a existência de Deus e não a divindade. Se você coloca desse jeito, pode dar a interpretação que, na verdade, a criação é Deus, né? Como os panteístas, por exemplo, tudo é Deus, né? Terceiro mandamento: tudo na vida está interconectado. Quarto mandamento: não provoque dano. Do not harm. Quinto mandamento: olhe além do amanhã. Look after tomorrow. 6. Se levante acima do ego pelo nosso mundo, né? Rise above ego from our world. 7º mandamento: change our inner climate. Mude o clima interior, tá? Aqui também pode ser uma coisa dúbia, né? Tá falando
do quê? O que é o clima interior? Será que é o nosso coração, a nossa maneira de ver, de enxergar o mundo? O 8º mandamento: Return, repent and return. Se arrependa e volte. 9º mandamento: Every action matters. Toda ação é importante. E o 10º mandamento: Use mind, open heart. Use a mente e abra o coração. Aí diz assim: além disso, muitas causas de adoração ao longo em todo o mundo se juntaram a esse dia de oração e também tiveram estudos focados no clima e ações para proteger o meio ambiente. Bom, gente, aqui o que eu quero dizer para vocês é que nós sabemos que no futuro o homem que vai governar o mundo com um pulso de ferro, ele vai estabelecer uma religião. E na minha opinião, o tema principal que vai unir todo mundo, fazendo com que as pessoas deixem de lado as suas características pessoais e diferenças e se unam em torno de um tema só pelo mundo, que será a paz mundial e muito provavelmente a questão do clima. Eu penso que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos estar atentos, porque nós estamos vivendo um monte de coisas que estão profetizadas nas Escrituras ao mesmo tempo. Guerras, agora recentemente, sabemos que houve um bombardeamento e 2 pessoas foram mortas na Polônia. Alguns disseram que foi a Rússia, outros disseram que foi a Ucrânia, mas uma coisa dessa pode ser um estupim para uma guerra. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis e você preste atenção, porque o mundo está se preparando para isso tudo. E não vai ser uma coisa aberta, afrontosamente, olha, vamos fazer uma coisa, uma religião única, agora só essa religião é que vai valer. Não. Gradativamente vai introduzindo as pessoas a se unirem, como tem alguns líderes no Brasil, cristãos evangélicos, que estão sentando e tendo unidade e até mesmo comunhão com religiões completamente diferentes do cristianismo. E em nome de... Eu sou totalmente favorável ao respeito. Nós temos que respeitar todas as religiões. Mas uma coisa é você respeitar, outra coisa é você ter a mesma comunhão, ter o mesmo Deus. A Bíblia diz que não dá para fazer isso. Então, nós estamos vivendo esse viés que está caminhando para um mundo de uma religião única, para um governo único, e para isso nós sabemos que vai ter caos no mundo, vai ter caos econômico, guerras, e o mundo vai clamar por paz. Então é isso, gente. Eu quero pedir a todos que compartilhem esse vídeo e que comentem aqui. Amém? Beijo. É isso aí, né? Você que está ligado comigo todos os dias, nós temos avisado que o tempo se aproxima. E aqui é um texto aqui que João escreveu no capítulo 2, a carta à igreja de Esmirna, no versículo 10, ele cobra a Esmirna fidelidade. Veja só: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, irmãos, ser fiel é algo de suma importância. Ser fiel. Ser fiel e temente a Deus, como no livro de Neemias, no capítulo 7, Hanani é o exemplo daquele que é fiel, né, daquele que é temente a Deus. Seja fiel, seja temente a Deus. Seja fiel nas tentações. Quando José, lá no Gênesis 39, verso 9, foi tentado pela mulher de Potifar, ele foi fiel. Ele foi fiel diante daquela tentação. Então, é importante você saber que no mundo nós teremos essas aflições, perseguições, e para aquele que ficar no arrebatamento, vai sofrer muito. Vai sofrer fome, vai sofrer frio, vai sofrer perseguição, prisão e até a morte. Mas se você for fiel, você vai herdar a coroa da vida. Então, seja fiel nas tentações. O mundo jaz no maligno, a iniquidade cresceu, se desenvolveu. Seja fiel, seja fiel. Seja fiel até a morte. Seja fiel a seu amigo, né?
procure dar a ele a palavra da verdade, não omita a palavra, não seja amigo de alguém que você não está falando sobre Jesus, não está falando sobre o arrebatamento. De que adianta você conhecer e não falar? Então, como Jonathan e Davi foram fiéis, e Davi, inclusive, abençoou o filho de Jonathan, né? A Bíblia diz que o filho dele, Mefibosete, foi abençoado por Davi por causa da aliança entre Davi e Jonathan. Então, filho de Saul. Então, nós temos que entender essa fidelidade. Que amizade é essa que te corrompe? Que amizade é essa que te leva para o mundo? Que amizade é essa que te leva à destruição eterna? Então, você tem que ser fiel para ser luz na vida daquelas pessoas que você chama de amigos, que te chamam de amigo. Seja fiel ao seu amigo, né? Então, seja fiel em administrar os seus bens. Mateus 25, 21 fala sobre isso. Também lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, 7, 8, 9 ou 10, fala sobre essa questão também. Seja fiel, como está lá em Ageu, capítulo 1. Seja fiel como está em Mateus 23, 23. Seja fiel, irmão, no administrar dos bens que Deus colocou na tua mão, apoiando a obra de Deus. Inclusive, aproveitando, nós temos um Pix aí, o 85988738008, para você que quer manter essa programação no ar. Seja fiel às Escrituras, Salmo 119, verso 105. Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Gente, que adianta conhecer a Bíblia e não viver a Bíblia, e não praticar a Bíblia, e não crer ao ponto de mudar as circunstâncias, de mudar a sua forma de ser, a sua forma de agir, de pensar, de falar, de sentir. Nós temos que mudar. A Bíblia é um livro de mudanças, é um livro de transformações, é um livro de metanoia, né? Transformação espiritual. Então, seja fiel às Escrituras, seja fiel no ministério, né? Como está lá em Filipenses 2, 19 a 22, você está no Ministério Cristo Salva, seja fiel. Não dê as costas ao seu ministério, não dê as costas ao seu bispo, ao seu pastor, ao seu líder. Não dê. Seja fiel, irmão. Procure ser fiel. Não fique aí pulando de galho em galho, aí, tentando achar falsas doutrinas que venham a coadunar com a sua visão de mundo, né? Que venham a concordar com a sua visão de igreja, porque não é a sua visão de igreja ou de mundo que vai permanecer, mas é a palavra de Deus que permanecerá para sempre. Então, seja fiel ao ministério que tem ensinado a você a palavra da verdade. Seja fiel, mesmo quando o outro não for fiel. Mesmo quando o outro não for fiel, irmão. Seja fiel, está lá em 2 Timóteo 2,13, tá? 2 Timóteo 2,13, mesmo que outros não sejam fiéis, que sejam infiéis, no tocante a todas essas coisas que eu já falei, você deve permanecer fiel. Amém? E seja fiel até a morte, como foi Estevão, lá em Atos 7, como está escrito em Apocalipse 2,10, como eu já li. Seja fiel até a morte, porque você vai receber a coroa da vida. Essa que está proposta àqueles que amam e guardam a palavra de Deus e cumprem em suas vidas a palavra do Senhor. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero salientar aqui, porque tudo coaduna, tudo está acontecendo para nos mostrar o arrebatamento. E é claro e evidente que só os fiéis, só os justos é que vão ser arrebatados. Por isso, seja fiel. Vamos a mais um vídeo? Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, são os dias em que vivemos hoje, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Foge também destes. Nós precisamos ter poder para fugir. Um grande poder é o poder da fuga. É o que José teve. Ele fugiu da mulher de Potifar quando ela o tentou. É fugir. A Bíblia fala: fugir da idolatria, fugir da fornicação. Então o jovem tem que ter força para fugir dessas coisas.
Então isso é o pecado, é o ovo, a larva que o inimigo deposita dentro de nós. E o poder é o poder que me liberta do pecado. O mundo, 1 João, o André leu, falou, o Ildeu falou sobre o pecado, o André falou sobre o mundo. Eu estou construindo essa palavra em cima do que eles falaram. 1 João capítulo 2, versículo 15, fala: não ameis o mundo, o cosmos, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o cosmos, o amor do Pai não está nele. Não tem como dividir o amor. Eu amo o mundo e amo a Deus, não tem. E outro versículo, é o que o André também falou, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. O mundo aqui é aion. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O poder que me liberta do mundo. Apatia, insatisfação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esfriamento desse amor gera apatia. Daí é o que aparece em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Ficamos mornos, não somos nem quentes, nem frios, e o Senhor quer nos vomitar da boca dele. O poder, onde está o poder? O poder, em Mateus 24, o poder para Mateus 24, versículo 12 é: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos de orar: Senhor, me dá o poder para aguentar até o fim. Isso é resiliência. Imagine uma tocha acesa e uma tocha apagada. Queremos suas tochas todos pegando fogo, para você poder incendiar os outros, incendiar as tochas dos outros. O Walking Dead é aquele que anda por aí com a tocha apagada. Nós não queremos formalismo. Eu pareço que está tudo bem com a tocha, eu estou com a tocha, mas está apagada. Deus quer o fogo dentro de você. E por se multiplicar a iniquidade, o fogo da tocha de quase todos se apagará. Aquele, porém, cuja tocha se mantiver acesa até o fim, esse será salvo. E por isso que nós temos serviço de jovens, reunião de jovens. Valorizem isso, estejam juntos para acender a tocha um do outro. É que nem um carvão. Na churrasqueira se tira um pedaço de carvão que está em brasa, põe do lado, vai apagar. Mas quando está com os outros, fica aceso. Para não ser vomitado da boca do Senhor, Apocalipse 4:5 fala: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Nesta conferência, imagine, neste momento, tem 7 tochas enormes de fogo passando no meio dos corredores aí. Levante a sua tocha, Deus, deixa Deus acender a sua tocha. Abra o seu coração. Isso mesmo, levante a sua tocha nesse momento. O Espírito está passando agora, acendendo sua tocha. Abra o seu coração, para Deus acender. O fogo está no seu coração. Atentando diligentemente, Hebreus 12:15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Insatisfação está ligado com amargura, com mágoas. E quem está insatisfeito lá na frente vai participar de rebelião, vai se rebelar contra Deus e contra a igreja. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos contamine, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Contaminados. Então que o Senhor possa arrancar de nós qualquer insatisfação. Vai diante do Senhor. Sabe, irmãos, não é você tomar uma decisão. Para receber esse poder, nós temos que nos chegar diante do Senhor e nos abrir para Ele, ser sincero para Ele, falar para Ele o que você sente, falar para o Senhor: estou muito insatisfeito, estou magoado, Senhor, eu estou apático, Senhor, estou cheio de pecado, não consigo me libertar.
Senhor, estou envolvido com o mundo. Socorro! Deus vai te libertar. E essa sequência, irmãos, depois vem a incredulidade que nós estamos falando hoje. Essa sequência é a sequência que o povo de Israel experimentou quando saiu do Egito. Eles estavam escravizados, eles estavam presos no Egito. 430 anos, primeiros anos não estavam numa boa, mas depois levantou-se outro faraó que não conhecia José, e daí os escravizou. Eles estavam debaixo de uma servidão, de uma escravidão, acorrentados, presos. Daí eles clamaram a Deus, finalmente o coração se amoleceu, clamaram a Deus. Deus levantou Moisés, Deus usou 80 anos para preparar aquele homem, e Moisés conseguiu tirar o povo do Egito. Saíram da terra da escravidão, cruzaram o Mar Vermelho, foram para o deserto, cujo destino deles era a boa terra de Canaã. Eles se libertaram? Eles foram libertos da escravidão exterior, das correntes físicas, dos grilhões, dos chicotes, do trabalho forçado. Quando cruzaram o Mar Vermelho, estamos livres. Estavam verdadeiramente livres? Não, dentro deles continuaram escravos, continuaram presos. Em Êxodo 32, vocês leiam depois, Moisés estava no monte 40 dias e noites para receber a lei. Deus escreveu com o próprio dedo nas 2 tábuas da lei. E antes mesmo de as tábuas da lei serem apresentadas ao povo, o povo já violou 2 ou 3 dos primeiros mandamentos. O povo fez parecer um bezerro de ouro. Já cometeram o pecado da idolatria. Eles estavam livres do Egito, da escravidão física, mas continuavam escravos do pecado. É isso aí, meus queridos. Nós temos procurado realmente trazer a você esta visão de iminência do arrebatamento. E o que quer dizer isso, bispo? Quer dizer que não é algo que a gente possa procrastinar, algo que a gente possa nos demorar. Veja, quando a Bíblia fala na parábola das 10 virgens, há uma urgência em que aquelas que não tinham azeite, elas realmente, ao ouvir o grito, aí vem o noivo, que elas buscassem o mais rápido possível, porque elas haviam procrastinado, elas haviam deixado para depois, e esse depois, ele chega de uma forma desesperada, de uma forma, sabe, totalmente desencontrada com a realidade daquelas pessoas que são imprudentes. Ou seja, elas são pegas desprevenidas. Elas são pegas, mesmo sabendo que ele vem como um ladrão, e o ladrão não avisa quando vem, elas não se prepararam. E há muitos crentes que estão despreparados. Há muitos que estão seguindo falsos doutrinadores, que estão ensinando errado as pessoas. Há muitos que estão seguindo a pastores ou mestres ou guias espirituais que procrastinam a vinda de Jesus. Veja aqui no livro de Mateus capítulo 24, quando fala sobre esse assunto, no versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? E esse sustento, gente, é a palavra. Eu sempre tenho dito que o avivamento desses dias que estamos vivendo é o avivamento do conhecimento de Deus, do conhecimento do arrebatamento, do conhecimento do evangelho da graça para o arrebatamento, para que você, sua família, todos nós sejamos livrados do dia do juízo, dos 7 anos da grande tribulação, do período da ira de Deus sobre Israel. Então veja, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, veja isso, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e aí há muitos que estão ouvindo isso de pastores, não é agora não, ou de irmãos em Cristo, ainda tem muita coisa para se cumprir. Gente, o arrebatamento é iminente, então não há um sinal para o arrebatamento.
sinais na Bíblia se cumprirão para a volta de Jesus, que é após os 7 anos da grande tribulação, para o dia do Meguido, do Armagedon, o dia da guerra, onde Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai se partir ao meio, conforme Zacarias capítulo 14. Então, para esse dia, existem muitos sinais que já se cumpriram aí. Nós vemos que já se cumpriram. Então, eu tenho um prognóstico de que a volta de Jesus, os sinais já se cumpriram. O que é que eu tenho que pensar agora? Eu tenho que pensar que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Porque na hora que aconteceu o arrebatamento, inicia-se a 70ª semana, ou o período da ira, ou o dia do juízo de Deus, o dia da ira de Deus sobre Israel e sobre os gentios, povos gentios que não quiseram se converter ao evangelho da graça, né? Então aqui diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, esse mau servo que está procrastinando, que está dizendo que vai demorar, vai ser lançado no lago que arde com fogo de enxofre, igualmente a todos os hipócritas, a todos os perversos, os iníquos que resolveram seguir o curso desse mundo. Então, você tem que acordar e ser prudente, amém? Aqui também na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, fala o seguinte: e dizendo, onde está a promessa? Muitos, a Bíblia diz aqui no verso 3:3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, e ele está falando da igreja, viu? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, que é os 7 anos da grande tribulação, e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Isso conforme Isaías capítulo 65, versículo 17, 66, versículo 22 e o Apocalipse 21, versículo 1. Então, irmãos, há realmente aqueles que dizem que o Senhor retarda, que a sua promessa, que julgam ela demorada, que fazem chacotas. Há aqueles que dizem, que o Senhor demora, enfim. Mas eu vos digo que a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, é iminente. Vamos a mais um vídeo, eu volto já falando com vocês. E a Bíblia diz sobre o fim do mundo. O evento geralmente conhecido como fim do mundo é descrito em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Este é o culminar de uma série de eventos chamados de o Dia do Senhor, o momento em que Deus vai intervir na história humana com um propósito de julgamento. Naquele tempo, tudo o que Deus criou, os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, verso 1, ele destruirá.
O momento deste evento, de acordo com a maioria dos estudiosos da Bíblia, é o final do período de 1000 anos chamado de milênio. Durante estes 1000 anos, Cristo reinará na terra como rei em Jerusalém, sentado no trono. Aí, mais um vídeo. Vamos para outro vídeo que comprova a situação geopolítica que nós estamos vivendo. Gente querida, a geopolítica do mundo atual está completamente maluca. Vários focos de conflitos. Rússia e Ucrânia se estendendo agora, especialmente com o apoio bélico dos países da OTAN e dos Estados Unidos. Agora, a tensão entre Estados Unidos e China aumentando, porque a presidente da Câmara Americana vai visitar em agosto Taiwan e a China já diz que quem brinca com fogo vai se queimar. Gente, as nações da Terra estão em crise. Israel, de certa maneira, entrando no conflito na medida que vai fornecer gás para as 27 nações da Comunidade Europeia, reduzindo então a dependência da Rússia. A situação está ficando cada vez mais tensa. Precisamos orar para que Deus intervenha. Compartilhe esse vídeo. E aí vem, então, o clamor pela paz. Por causa de toda essa situação geopolítica de guerras e de rumores de guerras, vai vir alguém que vai promover a paz. O nome dele é Anticristo. Aí ele vai dar o nome lá, José, João, Antônio, John, qualquer nome americano, francês, alemão, tá? Pode ser Macron, pode ser Micron. Eu até dou minhas cacetadas aqui, apostando em alguns nomes aí, principalmente um cidadão da França. Mas não sou eu que vou dizer quem é o anticristo ou quem é o falso profeta, que não está aí cuidando nem da sua própria religião, da sua própria igreja, denominação, quando vê aí na Nicarágua bispos e padres sendo presos, né, e mortos, né? Enfim, mas isso é a nossa visão. Nós temos essa visão e há uma grande ala também da igreja falando a mesma coisa. Pois bem, queridos, nós temos que entender que o fim se aproxima. Vamos a mais um vídeo? Gente querida, vamos orar. Recentemente, o líder do Hamas, o grupo terrorista, ameaçou atacar Israel com mísseis, e especialmente o campo de gás, porque Israel está negociando de vender o gás para a Europa. Israel, em contrapartida, saiu hoje no jornal Jerusalem Post que Israel, se houver um conflito, já tem os lugares em que vai atacar não só o Hamas, mas também o conflito na Palestina. Vamos orar para que haja paz entre as nações. Aí você vê o seguinte, o relógio da ciência, ele roda quando acontecem essas guerras nucleares, e problemas climáticos. Estamos aí para ver, a qualquer momento aí, Deus que proteja a todos nós, absurdos nucleares acontecendo aí contra Israel, hein? Contra Israel, que é termômetro do mundo, hein? Vamos pensar, porque a profecia de Daniel foi para o povo dele, o povo de Israel. E aí essa guerra do Hamas, esses mísseis atômicos nucleares contra Israel, podem sim mexer com o relógio do tempo da ciência. E a Bíblia diz aqui em Mateus 25, no versículo de número 6, versículo 5 diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, como está a igreja hoje, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. À meia-noite do relógio da ciência, eu tenho falado isso. Faltam 100 segundos que podem rodar um simples míssel que vier contra Israel, ou que Israel lançar contra o Hamas. Sabe, tudo isso aí pode girar rapidamente esse relógio e ele bater meia-noite e o arrebatamento acontecer. Essa tem sido a minha grande visão, aposta nesses dias, é que nós não sabemos o que está por acontecer no campo da geopolítica. Está tudo assim como se fosse um estopim aceso, né? Um monte de barril de pólvoras que podem explodir, gente, a qualquer momento, sem a gente nem... Sabe, você está aí casando, se dando em casamento, você está aí trabalhando, você está aí lutando para pagar suas prestações,
e acontece algo assim a nível global e Jesus vem e arrebata a igreja. Aí você, com tantas preocupações, sendo sufocado, como aquela parábola da semente que cai no meio dos espinhos, você não estava tendo cuidado de ir para a igreja, de adorar a Deus, de evangelizar, de pregar o evangelho, de ajudar o seu pastor a fazer a obra de Deus, de realmente cuidar da sua família de forma espiritual para levá-los a Cristo. Você não estava cuidando da sua alma, você estava negligenciando, e o negligente é irmão do destruidor, e você estava no pecado, ou na vontade da prática do pecado, alimentando o coração, coisas ruins, enfim. Gente, você prevaricou, você dividiu a igreja, você traiu a confiança da sua liderança, você abriu uma outra denominação, arrancando pessoas da sua igreja. Isso foi muito comum e é muito comum hoje em dia, né? Pastores desavisados que passam por cima das autoridades eclesiásticas de suas igrejas e fazem esse tipo de obra maligna, né? Como fez o diabo no céu com a terça parte dos anjos. Isso está acontecendo a nível Brasil já de muito tempo e muitas igrejas foram abertas debaixo desse sistema diabólico de traições, de porfias. E a Bíblia fala, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, dissensão, facção, ciúme, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais nos declaro, como já antes nos prevenir, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Isso quer dizer não arrebatamento para essas pessoas. Tanto você que praticou, você pastor, você líder, que abriu uma igreja à custa de traições, como também você que seguiu esse líder. Porque o diabo, ele tirou uma terça parte dos anjos que se tornaram demônios, anjos caídos, serafins caídos, sabe? Pessoas caídas, os querubins caídos. Então, nós temos que ter cuidado, gente. Nada vale, nada mesmo, nenhum projeto humano pode valer a nossa alma, a nossa salvação, o nosso arrebatamento. Tá? Eu não tenho nada que valha para mim mais do que a vida eterna com Deus e estar no céu com o Senhor e viver para a glória dele por toda a eternidade. Amém? Então, vamos aí a mais um vídeo, eu volto já. Mesmo diante de muitos sinais, muitos não acordam. Mesmo vendo tantos sinais da palavra de Deus se cumprindo, se concretizando todos os dias, muitos preferem ficar desacordados. Meus amados irmãos, não é hora disso. É hora de nós nos unirmos, porque os segundos estão contados. Muitas pessoas têm vivido suas vidas de forma com que Jesus não fosse voltar. Mas eu venho aqui hoje para te dizer que o noivo está voltando. A qualquer segundo, a qualquer momento, a trombeta do Todo-Poderoso soará. E ele voltará para buscar aqueles que, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio das batalhas, mesmo em meio das lutas, continuaram e guardaram a sua fé. Não rejeitaram a Jesus, continuaram firmes na guerra. Você, guerreiro, subirá juntamente com o Todo-Poderoso. Por isso eu venho te dizer, vamos nos preparar para morar juntamente com o Todo-Poderoso. A hora é chegada, igreja. Deus está dando visões, revelações aos seus servos, mostrando que o tempo está perto, que o dia está muito perto, que o arrebatamento da igreja é uma questão de segundo. Acorde, igreja, porque Jesus está voltando e Ele quer te buscar, Ele quer te resgatar, Ele quer te livrar de todo o sofrimento. No céu não há choro, no céu não há dor, no céu não há planto. É hora de nós nos arrependermos para morarmos juntamente com o Todo-Poderoso. E eu sei que mesmo eu falando essas coisas, muitas pessoas preferirão continuar suas vidas como estão. Mas eu venho aqui como boca de Deus para te dizer, o tempo está perto. Não há mais tempo de brincar de ser cristão. Estamos na reta final. É a nossa vida inteira que está em jogo agora, meus amados irmãos. Onde você quer passar a tua eternidade? No céu ou no inferno? Jesus já te deu a melhor saída. Basta você escolher. Céu ou inferno? Céu ou inferno? Céu ou inferno? Essa é a pregação de Jonathan Edwards,
Essa é a pregação do Evangelho de Cristo, do apóstolo Paulo, é a pregação da Bíblia Sagrada. O Evangelho da Graça, ele te tira do inferno para o céu. Você tem que apenas entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Você tem que receber de verdade. Você tem que entender que o pecado, ele mata. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não adianta você dizer que se converteu e viver na prática do erro, na prática do pecado. Você tem que realmente ser transformado pela renovação do seu entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Tá bom? Vamos orar? Entregue sua vida a Cristo. Pai, em nome de Jesus eu oro, abençoando cada vida que se entrega ao Senhor agora, que te recebe como Senhor e Salvador. Pai, que o Senhor venha lavar, purificar e restaurar de toda iniquidade, de todo mal, de todo e qualquer resquício do mal. Meu Deus, que tira da mente, do coração dessa pessoa todo o pecado, todo o desejo do pecado, todo o vício, toda e qualquer droga, toda maldição. Quebra na vida dessa pessoa tudo aquilo que mata, rouba e corrói a vida espiritual dela, Pai. Em nome de Jesus, abençoa desde agora, para que ela seja lavada, remida pelo sangue de Jesus e ela seja salva para o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, chegamos ao final dessa programação. Amanhã estaremos aqui mais uma vez às 14 horas e eu quero convidar você para estar em uma das igrejas da Assembleia de Deus Cristo Salva, em Fortaleza, nossa sede, na Avenida Mendes Sá, número 617, onde eu estarei nessa sexta-feira, um grande culto de libertação e quebra de maldições. E eu quero convidar você aí em Mossoró, para estar presente também na Avenida Alberto Maranhão, número 355, no bairro do Bom Jardim. Tá bom? Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Esteja pronto. Como igreja, seja prudente. Tá bom? Seja muito prudente. Nós aguardamos a vinda de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Se Ele não vier buscar a gente, amanhã estaremos aqui às 14 horas no programa A Última Trombeta. Fique com esse louvor. Meu diretor Júnior, grande abraço e a paz de Deus seja convosco. Ser de repente quando acontecer, um povo aqui na terra desaparecer. Num piscar de olhos a igreja vai subir. Se prepara, noiva, que um noivo vem aí, com poder e grande majestade pra levar os seus. Um povo aqui na terra vai ver que perdeu o arrebatamento. Aviões sem seus pilotos vão cair no chão. O mundo em desespero procurando uma solução. Cientistas tentam entender toda a verdade. É fato, é real, é realidade. Desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes. Desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes. É o fim do mundo, é o apocalipse, mas é desespero. O anticristo vai reinar, isso é verdadeiro. O número da besta será colocado no pulso ou na testa dos desesperados. É o fim do mundo, é o apocalipse, mas é desespero. O anticristo vai reinar, isso é verdadeiro. O número da besta será colocado no pulso ou na testa do desesperado. Mas a igreja vai entrar no céu adorando a